Olha, parece notícia velha, mas não é. Mais uma fase da Operação Lava Jato contra fraudes na saúde e o foco está aí no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga conosco, trazendo as últimas informações desta operação. Viga. Que aconteceram no passado na área da saúde. Na verdade, essa operação hoje é um desdobramento de outras que já aconteceram, Calicut, SOS Fatura Exposta, 6 mandados de busca de prisão, melhor dizendo, 6 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão, sendo cumpridos em vários endereços, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, São José do Rio Preto, Petrópolis, cidade de Serra aqui do Rio de Janeiro, Goiânia e também Brasília. Meu caro Tiago, ouvintes internautas da Jovem Pan, segundo fontes da Jovem Pan, dentro da corporação, dentro da Polícia Federal, um dos alvos dessa operação hoje seria o ex-ministro da cidade e secretário de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi. Eu até agora há pouco tentei um contato com o Baldi, que eu conversar com ele na época em que ele era ministro da cidade, mas o telefone dele deu caixa postal. Essa é uma informação ainda não confirmada, mas há alvos também, por exemplo, dentro da Fundação Oswaldo Cruz. Como é que funcionava o esquema? Aquela velha maracutaia que a gente conhece, viu, meu caro Tiago, de direcionamento de concorrências de licitações. Agentes públicos quase que escolhendo a dedo as empresas, os empresários que seriam contratados, que seriam beneficiados por uma contratação com dinheiro público. Portanto, os alvos são agentes públicos, são empresários e intermediários de esquemas envolvendo fraude na área da saúde, Tiago. Viga, em relação ao Alexandre Baldi, hoje ele é secretário dos Transportes Metropolitanos aqui de São Paulo, aqui do estado, é uma pasta importantíssima. Ele muitas vezes falou aqui com a Jovem Pan, inclusive na semana retrasada, sobre a greve que não houve aqui do metrô, mas que os metroviários acabaram abrindo os locais mais tarde e as estações. Agora, a informação da assessoria dele aqui de São Paulo, a assessoria ainda não confirma essa informação, mas nós já temos sim essa informação de que a Polícia Federal foi até a casa dele, na região da Doc Lobo, aqui no bairro dos Jardins, e ele já teria sido preso e levado para a Polícia Federal no bairro da Lapa. Daqui a pouco outras informações em relação a isso, mas girando aqui os nossos comentaristas, se houver uma prisão de um secretário de João Dória, Rodrigo Constantino, a situação se agrava. É uma questão difícil para ele driblar e controlar, não é, Constantino? Sem dúvida, Tiago. Eu falava ainda há pouco, né, da situação dos tucanos por conta dos grandes caciques envolvidos em denúncias de corrupção, investigações e tudo. E isso vem como mais uma notícia ruim, negativa, agravante aí para a gestão do Dória. É muito comum, né, esses desvios por meio de licitações em áreas de saúde que movimenta muito dinheiro, né? Mas se comprovar isso, né, é realmente um agravante, devia ser considerado uma punição maior, porque o sujeito está desviando recursos que são necessários num sistema de saúde absolutamente capenga. Agora, imagina o que a pandemia produziu, né, Tiago? Porque aí você suspende a necessidade de licitações, você justifica tudo com base na emergência da situação. Então, imagina o que vai vir depois à tona nesse covidão. Joel Pinheiro da Fonseca. Pois é, o lado positivo disso é ver a Lava Jato está funcionando. O combate à corrupção segue firme, mesmo num momento grave, no momento em que a economia do Brasil está cambaleante, mas os agentes da Polícia Federal e do Ministério Público seguem investigando e processando, seja de qual partido for. É importante ressaltar isso. Por isso mesmo, ressalto também a importância de se defender a Lava Jato, de se defender os procuradores e a polícia, para que não tenham as suas atribuições aí, os seus esforços abafados por outros interesses políticos que possam se colocar contra eles. Ô Viga, e só para fechar aí com você aí no Rio, você vai voltar com outras informações mais tarde, mas no Rio não é a primeira vez também que isso acontece. Agora é saber qual é a participação do gestor público, se houve um desvio proposital ou se houve um gasto que não teve como se comprovar ou que não houve uma possibilidade de comprovação porque o dinheiro era necessário ser usado em algum insumo, em alguma compra de material, não é, Viga? Exatamente. O foco é aqui o Rio de Janeiro. A Fatura Exposta é daqui, da época do Sérgio Cabral, do Sérgio Corte, que a gente falou inúmeras vezes, aquele que vai para a cadeia e sai da cadeia e volta
para a prisão. A outra operação, a SOS e a Calicut, também tem desdobramentos, elas têm ramificações e até uma difusão que extrapola os limites territoriais do Rio de Janeiro. Já que você deu uma informação aí que você tem da Jovem Pan, também acabei de confirmar, eu já tinha essa informação, agora está sendo ratificada aqui pelas minhas fontes, que realmente o Alexandre Baldi foi preso, assim como um pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, segundo fonte da Jovem Pan, Guilherme Franco Neto, o terceiro preso. O nome ainda não foi revelado por essas fontes, mas são 6 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão, sendo cumpridos em vários endereços aí, Brasil afora, o que pode denotar, pode insinuar, indicar que os problemas não ficaram circunscritos, concentrados na saúde aqui do Rio de Janeiro, né, Tiago?